Meus irmãos, diga comigo, eu estou aqui. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se ajude nessa hora. Se ajude. Essa pequena multidão, sei lá, de 1.500, 1.400 pessoas, não se distraia. Um dos que vai poder tentar distrair é o seu celular. Coloque ele no modo avião. Anote aquilo que você precisar anotar. Nós não somos uma conferência organizada o suficiente e nem podemos para trazer todas as resoluções que Deus está fazendo, porque elas são públicas, mas eu creio e tenho a convicção que centenas de decisões são tomadas aí dentro de você, para que você possa traçar um destino novo para a sua vida. Essa frase que Deus nos deu, de homem de verdade, de que sem esforço não há conquista. Vamos repetir comigo? Sem esforço não há conquista. E o pastor Ricardo pregou a mensagem do fim, e eu quero lhe pregar a primeira. Quando ele começou a falar, ele disse: tem a soberania de Deus, e eu quero falar agora da sua responsabilidade. Você já sabe que você vai ser responsável, amém? Amém? Pois eu quero lhe falar agora da soberania. Eu quero lhe ajudar a viver isso que você deu um passo hoje para viver. Amém? Amém? Diga comigo, a responsabilidade é minha. E eu tenho o propósito agora de lhe ajudar como você vai ouvir Deus nessa caminhada. Eu quero ler um texto. Pula aí, meu filho, eu vou botar o segundo texto primeiro. Eu quero ler um texto com você lá em Lucas 10, do 38 ao 41. Diz assim o texto: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Privilégio grande, hein, irmãos? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu quero que você acabe com isso hoje, com essa dicotomia, com essa luta do que é mais importante. Mas, irmãos, você só vai saber o que é primeiro. Homens aqui que não têm um planejamento estratégico, que não tinham um plano para um futuro, você sabe que isso é imprescindível, indispensável na sua vida. Você precisa se posicionar naquilo que você sabe que precisa fazer. Mas, irmãos, Jesus não disse que Marta estava errada. Ele só disse que Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Jesus não disse para Marta que ela estava pecando em trabalhar, em arrumar as coisas para eles comerem, eu imagino. Jesus só disse que ela escolheu a melhor parte. Então eu quero que você compreenda aqui, esse homem de ação que você está se tornando, que não procrastina, que não deixa para amanhã, você está seguro disso. E no nome de Jesus, irmãos, você não vai ser Marta para fazer o que Deus não mandou fazer. Mas você vai ser Maria para saber que o que você irá fazer foi Deus que mandou você fazer. Nós vamos ser Marta na intimidade e Maria no serviço. Aleluia. Então aqui você é esse homem que é uma Maria para estar aos pés do Senhor, mas é uma Marta para trabalhar. Aleluia. Você vai trabalhar naquilo que você ouvir de Deus. Há muita gente trabalhando sem ouvir Deus. E é possível que muita gente esteja contemplando Deus em algum lugar,
em monte, em salas de oração, em casas e igrejas, e que não desça para trabalhar. Alguém me disse um dia, e eu nunca esqueci: quem sobe ao monte da intimidade com Deus, quem sobe ao lugar santo, nos altos lugares espirituais, precisa descer. Quem sobe no monte da paixão por Deus, precisa descer no vale da compaixão. Você vai ser Maria para ouvir Deus, mas vai ser Marta para fazer o que você precisa fazer. Você pode dizer amém? Nós ouvimos isso claro. Então eu quero caminhar com você num texto extraordinário de Apocalipse 1. Pensando no que nós vamos fazer. Irmãos, nós não vivemos de atitudes, nem de palavras, vivemos dos dois. Do jeito que a igreja que busca a palavra e outra que busca o poder. E Jesus disse que nós temos que errar, erram porque uns buscam a palavra e outros buscam o poder. Do mesmo jeito, nós vamos viver de palavra que sai da boca de Deus, mas vamos trabalhar com atitudes práticas. Há muita gente na contemplação que não trabalha, e há muita gente que está trabalhando e não ouviu Deus. Então nós vamos viver de palavras e de atitudes. Você pode dizer amém? Vamos ler o que o texto diz. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. É João apóstolo, começando a descrever a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje fica ali na área da Turquia. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, primeiro dia da semana, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Trombeta aqui é chofar, viu, irmãos? Não é trombeta metálica do exército, nem de banda de música, não. Uma voz como de trombeta. Essa era a trombeta que conhecia o povo de Israel. Essa é a trombeta da volta de Jesus, viu? Cuidado. Espera uma cornetinha de exército, você fica. O que é chofar. E que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, eu comecei a lembrar de que esforços eu fiz até chegar aqui. Eu selecionei, na média de 4 esforços, para poder lhe ajudar. Hoje você viu o pastor Raul, ele aceitou Jesus com quantos anos? Com 7 anos. Eu aceitei Jesus com 9, ia completar 10. Fui batizado com 10. E eu quero lhe falar de 3 esforços para que você siga eles, para que você possa viver a intensidade do que você viu na primeira ministração de hoje. O primeiro esforço meu foi ouvir a voz de Deus para o futuro, igual foi o pastor Lucas testemunhou ontem. Esse foi o primeiro esforço de ouvir a voz de Deus. Como se escuta Deus? Como você vai saber que é Deus que está falando? Não sabia como ouvir a voz de Deus? Como é que uma criança ouve a voz de Deus? Lembro, irmãos, que as primeiras vezes que alguém me falou de Jesus e me convidou para tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu cuidava do meu irmão José Luiz, e a casa era próxima. Quando ela chegou no convite, eu disse: professor José, minha mãe está me chamando, meu irmão está chorando. Nunca creia que toda criança vai aceitar Jesus com facilidade. Mas, irmãos, eu ouvi a voz de Deus para seguir a Jesus. A minha mãe na fé me ajudou muito. Aquela mulher me ensinou coisas que só Deus podia fazer. Com aquela mulher eu recebi os primeiros presentes. Nunca tinha recebido um presente na vida.
Lembro que quando ela me deu um presente, eu digo: professora, isso é caro, quanto custou? Ela disse: meu filho, não se pergunta quanto custou um presente. Nunca tinha ganhado nada de ninguém, irmãos. Não, eu tinha ganhado queijo, bezerro dos meus tios. Minha segunda pastora, meu primeiro pastor, me abençoou muito. A primeira calça comprida que eu vesti para ir para a sala era marrom, e ele tinha um paletó, uma costureira arrumou. Eu era uma criança tão magra que só ficou bolso. Os dois bolsos de trás, quando eu da frente, se emendaram. Mas eu lembro daquele homem me defendendo, na década de 70, defendendo e dizendo que eu não ia fazer educação religiosa, que era um direito da Constituição. Eu sabia lá o que era aquilo. Em pleno regime militar, e ele dizendo: na lei, vem aqui seu padre, que era o diretor da escola, era um homem muito justo e muito bom, o padre. Mas ele diz: as minhas ovelhas não vão fazer religião, porque a lei diz que eles vão aprender religião em casa ou na igreja. Lembro daquele homem. Mas lembro da segunda pastora que ficou liderando a igreja, e quando eu tinha 15 anos, ela entendeu em Deus que eu não podia viver mais em Vanderlândia, que eu tinha que vir para a Imperatriz. Aqui eu tive que aprender a andar de bicicleta em menos de uma semana, para poder trabalhar na Domasa. Quem lembra da Domasa? Carrega aqui a marca da Domasa. Eu quero falar do primeiro princípio. Eu escrevi ele hoje, e olha aqui para mim. Quando você tiver dificuldade de ouvir a voz de Deus, chegue-se a quem tem ouvido antes de você. Se você tem dificuldade de discernir e entender o que Deus quer para você, chegue perto de outros que já têm ouvido Deus antes. Em nome de Jesus. Irmãos, se há algo terrível nessa caminhada, no seu esforço, é de achar que Deus tem um projeto exclusivo para você. Deus vai usar você, mas nunca independente. Nós vamos sempre depender de Deus e codepender de outros. No dia que Jesus chamou o apóstolo Paulo, que não caminhou com ele, e o que o chamou para discípulo, foi Ananias, que foi lá impor a mão para que ele enxergasse. Foi Barnabé que foi ensinado. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Diga para o seu colega aí, diga: ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Se seu esforço é solitário, ele é contra o coração de Deus. Nessa caminhada nossa, irmãos, se você quer ouvir a voz de Deus, para assim agir, olha que coisa linda, irmãos. Olha o esforço de João. Eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. João estava agora escrevendo uma carta ditada por Jesus, mas ele tinha um esforço que o fez chegar àquele lugar. Companheiro de vocês no sofrimento. Irmãos, você tem muita gente para ser companheiro de alegria, mas tem poucos para ser companheiro do sofrimento. Tinha um esforço de João. E no reino e na perseverança em Jesus. As igrejas para quem ele escreveu essa carta sabia quem era João, pelo esforço que ele tinha tido. Então, você vai trabalhar nesse esforço de homem. Mas olha aqui para mim, irmãos. Há um esforço em Deus para você ser quem Ele planejou que você seja, para que você faça o que você precisa fazer. Na palavra de hoje nós discutimos o que vem primeiro, o que você é, o que você faz. É o que você é que vai gerar o que você vai fazer. Por isso, você é companheiro de quem? Eu me emocionei quando li isso, de João. Tem um esforço, irmãos, para sofrer. Tem um esforço para estar junto. Então, o maior esforço, irmãos, é para ouvir a voz do Senhor e obedecer. O tardar na desobediência
o tardar na obediência é uma desobediência. Toda obediência tardia, demorada, é uma desobediência. Ouvir, irmãos, fazer o que ele não mandou, fazer o que ele não mandou é uma desobediência. Talvez ele vai dizer: Marta, hoje é a hora de fazer comida. Mas você vai estar aos pés dele para que ele diga para onde você vai. O missionário que o pastor Ricardo citou, onde eu esperei para botar o nome do meu filho. Ele foi um homem obediente. Foi o primeiro missionário mandado dos Estados Unidos. A Inglaterra já tinha mandado, se não me engano, Guilherme, que era o sapateiro. Eles são gigantes, porque foram os primeiros sem nenhuma estrutura de missões. E depois vem muitos outros. O primeiro esforço da minha vida foi ouvir a voz de Deus. E quando eu não fui capaz de ouvir, por mim, eu confiei em quem estava sobre mim. Aleluia. No dia que Deus falou com Samuel, quando ele era menino, ele correu por Eli, achando que era o profeta Eli, o sacerdote Eli, que tinha falado: Senhor, o Senhor me chamou. A voz da sua liderança não é a voz de Deus. Mas eu quero que você escute ela. Talvez sua esposa tenha escutado Deus mais do que você. Homens que estão aqui. Um homem não escuta a mulher em tudo, mas não deixa de ouvi-la em nada. Todo homem que escuta a mulher em tudo vai se arrebentar. E todo homem que não escuta a mulher em nada vai se arrebentar mais ainda. Sua esposa é companheira, como diz o pastor Jean. Você quer ouvir a voz de Deus? Escute. E ela não tem que entender. A minha não está ouvindo, que ela está orando em um lugar ali. Eu coloquei energia solar, graças a Deus, na minha casa. Jairã me ajudou. E o dono da Lumisol também. E quem tem energia monofásica fica pagando só R$30. Mas eu tinha trifásica, pago R$100. Achei muito. E eu digo: eu vou chamar a equipe da SEMAR para ver se pode trocar. E minha esposa diz: amor, eu senti aqui que esse negócio não presta não. Eu digo: amor, tu entende o que de energia? Eu não sei, mas dentro de mim diz que não troca. Amor, esse negócio não vai dar certo. Amor, calma, eu vou trazer o povo. Amor, quem fez isso aqui sabia o que eu estava fazendo. E vai em cima e vai embaixo. Essa semana passada, lá na Kadosh, numa mesa, tinha 3 entendidos de energia. E começaram a me explicar o porquê é que a pessoa botou trifásica. Porque tem 6, 7 ar-condicionado. E é possível que lá um dia, quando chega na época de congresso, que lota a casa da gente. Essa daqui tem pouco. Mas a ver, lota gente em tudo quanto é lugar. E ele foi explicando para mim. Eu digo: rapaz, não é que minha esposa, o Espírito Santo entende até de energia. Porque eu ia me rodar. E eles começaram a explicar o que é que ia acontecer. Eu digo: fica aí pagando R$100 mesmo. Olha aqui para mim. Deus não lhe chamou para saber todas as coisas. Lhe chamou para liderar. Se Deus disse que a mulher é nossa ajudadora, é porque Ele sabe que nós não vamos ser suficientemente capazes de acertar sempre. E Ele nos colocou ajudadora. Irmãos, e a mulher é só mais um exemplo de quem vai poder nos ajudar. Por isso, o meu primeiro esforço foi para ouvir a voz dele, em um tempo que eu não sabia ouvir. Palavras que o Senhor só veio me falar naquele tempo, quando eu tinha 12 anos, que eu falei para Deus, Ele só me respondeu há 8 anos atrás. Eu nasci numa família rica lá para o Piauí. Meu avô era um fazendeiro, meus pais também, mas meu avô era um homem muito rico. Eu lembro das coisas, nunca gostei muito de queijo, mas eu lembro dos queijos que meus tios mandavam, os bezerros que me presenteavam. Mas nós fomos para Brasília, e meu pai vendeu tudo que tinha, e num descontrole, não compramos casa em Brasília, fomos descendo para o Goiás. Muito bem.
E naquela época de 12 anos, eu vendi tudo que você puder imaginar na vida. Era um treinamento para ser pastor. Tem vendedor aqui? Vendedor? Desconfie que você vai ser pastor e Deus está te deixando ser vendedor. Em mim era um treinamento. E um dia eu estava vendendo alguma coisa, eu não sei o que é, não lembro. No sol quente eu comecei a chorar. Isso aqui é culpa do meu pai. E lamentar. Porque eu já sabia que todo o dinheiro tinha acabado. E mais ou menos há 8 anos atrás, como eu não era capaz de ouvir a voz dele, agora está mais ou menos. Um dia eu estou orando e ele me disse: o que seu pai não pôde lhe dar, me ajudou a formar o homem que você é hoje. Tem coisa que você não vai ouvir agora, mas ele vai te responder algum dia. Então, enquanto você tem dificuldade de ouvir a voz dele, mas se esforce para isso. Talvez faça como o pastor Lucas disse ontem, vai caminhando em algum lugar, eu não sei o que, mas o primeiro esforço seu é para ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz da alma, não ouvir a voz da ferida, não ouvir a voz do desejo, não ouvir a voz do diabo, não ouvir a voz do mundo, ouvir a voz de Deus. Eu compreendo que esse foi o meu esforço, e ele foi um esforço muito grande, até 15 anos atrás da minha vida. Um homem que lia a Bíblia, e eu não estou dizendo que Deus não falava, talvez a incapacidade de ouvir era minha. E as minhas ovelhas sabem disso. Das coisas que eu mais desejei, e talvez ontem, nesses testemunhos todos, você desejou. Se esforce para ouvir a voz dele, e ele vai falar com você. Aleluia! Ele é um Deus que fala. E talvez ele fale como você, como falou comigo, da maneira mais estranha. Mas ele precisava provar que ele estava falando comigo. Das primeiras vezes que eu ouvi uma voz, que não era minha. E às vezes você escuta ela dentro da sua mente. É uma intuição. Vem um pensamento que você não construiu. Eu estava no monte orando, saí de casa 5, 6 até 7 da manhã. E quando todo mundo foi descendo, eu olhei para um homem, ele estava de calça jeans, grossa. E o Senhor disse para mim, ele está sem cueca. E eu disse, sem cueca? O que é que eu quero saber quem está sem cueca? E eu cheguei perto dele, ele é um amigo meu. E eu disse, tu está sem cueca? Ele disse, pastor, pelo amor de Deus, será que Deus falou para todo mundo? Calma, ele não falou para todo mundo. Ele disse, porque eu estou pedindo a ele para ouvir a voz dele. Pastor, eu acordei agoniado, vesti a calça. Talvez você vá ouvir, de uma maneira, como o profeta Amaro diz, que ele querendo ouvir a voz de Deus, uma hora ouvia assim, vá no pé de bananeira. Aí ele caminhou alegre, de Jesus vai falar muita coisa. Chegou no pé de bananeira, mangueira. E aí, Senhor? Volte para o mesmo lugar. Eu não sei. Quando Deus me mandava correr dentro da igreja, e um dia eu perguntei, Senhor, por que eu corro? Por que o Senhor está mandando correr? Para você aprender a me ouvir e eu testar a sua obediência. Às vezes Ele vai mandar fazer coisas que você não entende. O seu primeiro esforço, diga comigo, ouvir uma voz de Deus, uma direção dEle. E essa voz nem sempre vai falar com você. Talvez Deus vá usar, se Ele falar com você, Ele vai confirmar com outras pessoas. Não ache que você serve a Deus sem servir outras pessoas. Nem trabalha para Ele sem trabalhar para outras pessoas. Segundo esforço da minha vida, irmãos. O segundo esforço da minha vida foi resolver o meu passado, de maldições e daquilo que eu estava enganado. Talvez esse foi um esforço tão grande. E ele me ajudou a cumprir o primeiro, a desfrutar do primeiro desejo meu. Irmãos, olha aqui para mim, eu sei que todo homem deseja um futuro. Você sabe que você está comprometido com a realidade diferente.
Mas, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Que eu preciso levar para a cruz de Cristo o que é perseguição, o que é influência, o que é maldição na minha vida. Trazer para a cruz de Cristo é trazer para a luz. E talvez essa é uma palavra que é a minha vida, e eu vou dizer para você enquanto eu viver. O grande esforço da minha vida foi parar de me preocupar com minha reputação e agora me preocupar com aquilo que Jesus achava a meu respeito. Com toda a performance, com todo o trabalho, nunca fui um homem preguiçoso, mas eu fui um homem com coisas escondidas, com lutas escondidas. Nunca fui um homem cínico, de subir no altar de Jesus e pregar uma coisa que eu não vivia. Por isso eu estou vivo até hoje. E que Ele me mantém assim. Talvez se eu morrer amanhã, você diz, está pregando uma coisa que não vivia. Quando eu não vivo algo, eu não lhe ensino. E o Senhor, e esse foi um esforço muito grande. Se você vai fazer FOL, já fez os nossos encontros, você compreende isso, eu não preciso me expor aqui mais do que já me exponho. Mas o segundo esforço meu foi deixar de ser mentiroso. Olha aqui para mim. Foi deixar de ser mentiroso. E eu nunca fui um homem de mentir, de dizer que isso aqui é preto quando ele é marrom. Não, nunca fui esse homem. Mas fui um homem que aprendi a esconder coisas. Homens, irmãos, que até para orar, Senhor, perdoe, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Até para orar, eu não dizia nem o nome direito do pecado para Deus. Esse foi um esforço tão grande que Deus trabalhou na minha vida para que eu viesse para a luz e que estivesse no lugar de autoridade. O esforço foi trazer o que eu tinha escondido, foi trazer as coisas que estavam debaixo de 7 chaves, foi ser um homem de verdade, foi expor para outras pessoas. Há um texto extraordinário da Bíblia, quando Josué faz a circuncisão dos homens de Israel. Todos que tinham saído do Egito, eles não tinham a marca da aliança com Deus. Essa é a marca que Deus deu para Abraão. Todos descendentes deles iam fazer circuncisão, a fimose, e ela era um sinal externo de que todo judeu tinha. Por isso Davi, quando enfrentou o Golias, ele disse, quem é esse circunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus de Israel? Isso era o poder da aliança. Irmãos, mas para que todos aqueles judeus se considerassem judeus, tirasse o opróbrio deles, a vergonha deles, todos eles foram obrigados a abrir a calça, tirar seus órgãos sexuais e botar na mão de Josué. E ele foi pegando um por um e cortando. Olha aqui para mim. A sua intimidade precisa estar na mão de outro homem, para que você faça a circuncisão do seu coração. Hoje nós não é a circuncisão de um pênis que vai lhe salvar, mas onde o Senhor vai tirar o excesso de dentro de nós. E eu tive essa coragem de colocar minha vida na mão de outros homens. Esse foi um esforço grande. E olha aqui para mim. Eu já falei tanto disso, que algumas pessoas chegaram aqui na igreja, de fora de outra cidade do Brasil, gente famoso, e diz, rapaz, essa guerra vai acabar, vai fechar, vai acabar. Por quê? Moço, esse homem fala os pecados dele. E diz, rapaz, pois faz é crescer mais ainda. Um outro homem, aleluia, outro homem disse assim, eu gosto desse pastor que ele fala não é dos pecados dos outros, não, ele fala dos pecados dele. Irmãos, esse é um esforço que você precisa fazer. É vencer a você mesmo. O Senhor depois trabalhou conosco nas motivações. Daquilo que ninguém vê e que vai gerar o que todo mundo vê. Esse é o segundo esforço que você precisa fazer para ser esse homem do sucesso. Senão você não vai conseguir.
Esse homem que vai determinar coisas, mas que tendo algo escondido na sua vida, o pressuposto, a base, a convicção dessa segunda mensagem, e nós estamos presumindo, nós estamos crendo que você é um homem que anda na luz. Se você tem algo escondido, essa área da sua vida está na mão do diabo e não tem resolução, não tem decisão nenhuma que vai fazer você alterar o seu futuro, se parte do seu passado permanecer na mão do diabo. Se você tem algo escondido de pecado, essa área da sua vida está na mão do diabo e ele retém e prende você. Nós somos uma igreja que trabalhamos, irmãos, para ser homem de quê? Diga comigo, homens de verdade. E essa verdade não junta com a mentira, jamais. A mentira de saber que o diabo não pode lhe acusar amanhã. Nossos ouvidos são ouvidos de Deus, para que você vá e cresça. Quando as pessoas estavam dizendo assim, quando é que se converteram? Quando o Robertson estava dizendo que se converteu há quanto tempo? Nasceram nesse ambiente de andar na luz, de confessar pecado e de agora confessar tentação para não precisar confessar pecado, de depender de Deus. O homem que vai sair desse congresso para conquistar pelo esforço é um homem que primeiro foi a Deus, através de outro homem, trazer qualquer coisa que possa lhe prender amanhã. Joyce Meyer nos ensina: tudo que se enterra vivo nunca morre. Tudo que você deixa para o passado, sem resolver, sem levar para a cruz de Cristo, nunca vai estar resolvido. Por isso, venha para a luz. E cuidado nós que já passamos de 5 anos de crente, que aprendemos a enganar de novo e nos preocupar de novo com a reputação. A onda que o diabo jogou nesse tempo de confusão, de língua, de pessoas ferindo e de pessoas sendo perseguidas na área sexual. De pastores nossos que caíram nos últimos meses, está separado da esposa. De algo extraordinário de Deus, uma seta de desejo, uma insatisfação, leva um homem que era puro sexualmente a cair. Eu quero que você compreenda, irmãos, e aquela queda, ela não foi, aquele homem não tinha planejado aquilo, mas deixou de ser pastoreado, de se permitir ser pastoreado. Então esse esforço de você tratar com o seu passado, com as lutas, de se levantar nessa intercessão, isso é primordial, isso é básico, é preliminar para que você seja esse homem de sucesso. E olha aqui para mim, irmãos, olha para eu dizer algo para você. Se há uma alegria nossa do coração de cada pastor, de cada líder, é ver você crescendo em todas as áreas, é ver você sendo realizado, é ver você vencendo, como Salmo 1 diz, prosperando em tudo, sendo boca de Deus em qualquer área da sociedade. Nós queremos que você vá assim, mas olhe, em nome de Jesus, o que todo mundo vai ver na sua vida sempre é resultado daquilo que ninguém vê. Ninguém vê sua santidade, ninguém vê confissão, ninguém vê você trazendo para a luz suas quedas e fraquezas. Mas elas vão ver Deus lhe honrando para a glória de Deus. Aleluia! Esse é um esforço que você tem que fazer. Em nome de Jesus, alguém lhe trouxe esse congresso, essa conferência. Procure o seu pastor e diga: pastor, antes de eu voltar, eu quero acertar algo aqui. Eu tenho um pecado escondido, eu fiquei com vergonha, eu já tinha ido ao Senhor várias vezes, e eu quero sair da mão do diabo, eu quero voltar para um lugar de autoridade. Não adianta você sair daqui, dando murro no vento, e o diabo dizendo: sim, dá murro, mas eu te derrubo. Tu já é meu, tu tem alguém enganado. E aquela cantada na menina lá do trabalho, e aquela fracaturazinha que tu fez lá, aquela manobrazinha que tu fez para pegar um dinheiro, e aquela tua conivência com algo errado. Um homem de verdade é um homem que anda na luz. Diga comigo: um homem de verdade é um homem que anda na luz. De novo, um homem de verdade é um homem que anda na luz. Em nome de Jesus. Isso é básico, indispensável, insubstituível nessa caminhada. Olha aqui, não há sucesso
em nenhuma área para um homem de Deus, se ele tem segredos morais. Deus não vai lhe entregar coisas grandes se a área da sua vida está na mão do diabo. Eu sempre imagino uma casa cheia de vários cômodos. Não tem casa que a pessoa aluga e vai embora, mas um compartimento da casa ela fecha, guardando os móveis que ela vai estudar ou trabalhar, ou foi transferido, mas ela não quer vender a casa, só quer alugar. Ela pede um cômodo da casa e aluga. A pessoa que alugou a casa tem direito de toda aquela casa, mas não tem um quarto que ela não entra. É dessa mesma maneira que algumas pessoas estão fazendo com a sua vida. Todos os compartimentos da casa o Senhor tem acesso, mas tem um compartimento fechado, trancado. Aquela área, aquele território está na mão do diabo. Venha para a luz. Eu me esforcei para viver em santidade. E santidade aqui não é uma lista de coisa para fazer, não é uma lista de coisa para obedecer. Santidade aqui não é algo sistêmico. Não. Santidade aqui, irmãos, é sim se afastar do pecado, mas acima de tudo, não ter pecado escondido. Vamos nos afastar, mas quando não der, não vamos fingir. Esse tempo velho que o Senhor me tirou, era um tempo que ou você fingia ou mentia. Não, nós somos homens de verdade, porque acreditamos que nada da sua verdade feia vai impedir você de viver uma realidade nova. Mas se você esconder algo do passado, você está comprometendo o futuro que Deus quer entregar. Você pode dizer amém? Irmãos, e eu sei que tem coisas extraordinárias que Deus quer entregar. Eu contei essa visão em vários locais e vou contar para você aqui. Nesse tempo que Deus tem dito que Ele trouxe um tempo novo para nós. Eu estou orando um dia e eu tive uma visão. Imagine um galpão grande como se fosse uma distribuidora, com os pallets. E os pallets, irmãos, os produtos estavam baixos. Eu digo que açúcar tropical estava bem baixinho, flocão tropical estava bem baixinho, vários produtos, mas no canto do galpão, estava quase lá em cima, de caixas, elas eram brancas, caixas, e aquele galpão era no céu. E eu perguntei, Senhor, que produto é esse que os anjos não estão levando para a igreja? E ele disse para mim, projetos de riqueza. Eu digo, não, Jesus, tem muita gente da minha igreja querendo ficar rico. Ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Se você não disser isso, você está mentindo. É que é assim. Por que é que o céu não está entregando? Você pode ter projeto de ser um homem rico, mas eu quero dizer para você, se você está pedindo para Deus riqueza, com a luz que você tem hoje, talvez o pai do Marcos que citou hoje aqui não tinha luz, a irmã Olga talvez tivesse. Várias outras pessoas que têm hoje talvez não tivesse a luz que você tem hoje. Olha aqui, na luz que você tem de Jesus hoje. Ele não é doido para entregar riqueza para um homem que não é capaz de andar na luz. Irmãos, eu acho que Gabriel diz assim, ei Jesus, mais um querendo enrolar nós. Irmãos, e eu comecei a chorar, a orar. Porque projetos de riqueza armazenados, caixas e mais caixas, e aqueles anjos não estão descendo para a terra, porque tem homens que querem fazer coisas grandes, mas você está tentando fingir, enganar, você não tem sido fiel no pouco, o seu coração, irmãos, não tem voto nenhum. E eu sempre digo, um dos critérios para você ter essa riqueza que Deus quer lhe dar, escreva os votos, escreva o que é que você vai fazer. Você está ganhando 5 mil hoje, quando estiver ganhando 10, quando estiver ganhando 20, 30, 40, 50, 100, 1 milhão.
O que é que você vai fazer? Deus tem projeto de riqueza para lhe entregar. Você pode fazer um esforço para ficar um homem rico. Mas se você não tratar daquilo que está em trevas na sua vida, você vai tardar o que Deus quer entregar. E é possível que Ele entregue para outro descendente, para outra pessoa nessa igreja. O primeiro esforço meu foi um esforço de viver em santidade. E ele ainda continua. Ele ainda continua. O pastor Joane citou ontem aqui. Eu tenho 2 elogios que me marcaram muito há anos atrás. O primeiro foi do dia que eu coloquei minha vida na mão de outros homens. E entre eles estava o pastor Otton e estava o Cote. E ele disse para mim: parabéns por sua coragem moral. Nunca esqueço daquele dia. O outro elogio de minha esposa, como o pastor João disse ontem, no dia na reunião com a liderança da igreja. Não foi no altar não, viu, pastor? Na reunião com a liderança. Talvez eu não tenha dito no altar. Ela disse: ele é o mesmo homem aqui, comigo e em qualquer lugar. É a luta de viver uma integridade. É tanto, irmãos, que já me compliquei várias vezes na vida pela dificuldade de ser politicamente correto. Mas é a luta para não ser mentiroso, para nunca mais estar na mão do diabo, porque eu sei a vergonha que eu já passei. Um endemoniado, em uma situação que não vou detalhar para você, não dá tempo. Quando eu entrei onde ele estava, ele não sabia que eu ia chegar, ele não foi anunciado, só a mãe dele permitiu nós entrarmos. E quando ele, há muitos anos atrás, e quando eu pisei o pé no corredor, ele gritou de lá: o que é que tu vem fazer aqui, pastor mentiroso? E eu sabia que Deus estava usando aquele diabo, aquele demônio, para me trazer para o lugar que eu estou hoje. Mas você não precisa de um demônio dizer isso não, eu estou dizendo, viu? Deixa de ser mentiroso. Venha para a luz. Não espere um demônio te dizer não. Talvez não tinha, eu era pastor, ninguém tinha coragem de falar. Deus disse: vou mandar um demônio. Venha para a luz, aonde você tem autoridade. Aleluia. E para que você saia daqui esse homem realizador, sabendo que você só teme a Deus, nunca mais temerá o diabo. Nunca mais. Essa é a força dos protestantes da América e da Europa. Só tememos a Deus e a mais ninguém. Não tem demônio, não tem ídolo, nada. Só tememos a Deus. Por isso, de um dia que o Senhor começou a mudar minha vida, eu só passei a ter medo de pecar. Diga comigo: só vou ter medo de pecar. Não tem de mais nada, de enfrentar nada. Quantas pessoas me chamaram de corajoso? Corajoso é uma conversa, irmãos. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que o Senhor estava comigo. Haja assim no nome de Jesus. Cuidado, o Senhor está me dizendo aqui. Cuidado com o que você promete para Deus, viu? Vem muito claro aqui. Tem gente prometendo coisa que não cumpriu. Se aveste. Não sei quem é. Se aveste. Se apresse. Está tardando porque não cumpriu. Conserta esse voto aí. Se não dá conta, pede perdão. Vamos lá. Terceiro lugar. O terceiro esforço da minha vida, irmãos. Esse primeiro esforço, irmãos, abalou minha vida, meu casamento, muita luta. Irmãos, eu desejei tanto nunca andar em mentira, que eu disse para minha esposa quando vim de Curitiba: eu vou chegar lá na igreja, eu vou contar todo o meu passado. Ela dizia: pelo amor de Deus, tu nem pecou lá. Eu digo: mas eu pequei. Em alguma igreja, em algum lugar, eu vou para a frente da igreja, vou dizer todos os meus pecados. Amor, pelo amor de Deus, não faz isso. E você sabe que todo pastor que não é teimoso está com defeito de fabricação, né? E eu vou não, amor, não vai. Nunca mais eu vou andar escondido na minha vida. E na última semana, 10 dias, parece para terminar a fall, um paraibaninho chegou perto de mim de manhã e disse assim: não sei o que é,
Mas Deus mandou lhe dizer assim: não tornes tu público aquilo que eu não publiquei, nem envergonhes a quem eu não envergonhei. Como diz meu pastor, hein? Minha esposa soltou um sorriso assim, vai escutar ou não vai? Era o desejo de andar na luz. Olhe para seu irmão e diga: irmão, com mentira não vai não. Olhe para o outro lado e diga: com mentira não vai. E mentira aqui é andar com coisas escondidas. Vamos lá. Terceiro lugar, irmãos. Olha aqui para mim. O terceiro esforço da minha vida, e ele é um esforço que eu continuo até hoje. Deus me falou muito nesse congresso. Resisti a algumas coisas. Eu sei que eu preciso ser mais estratégico, mas olha aqui para mim. Eu preciso voltar a algumas práticas antigas. Preciso retirar muito medo e outras coisas. Mas o terceiro esforço da minha vida foi para fazer aquilo que eu ouvia dele. Foi para ser obediente. Você acha que isso não é esforço? É. É o esforço de ser quase tolo. Mas se Deus não falar, não vou. Se eu não tiver uma palavra dele, não vou. E às vezes que eu ouvi, que eu fui por a cabeça de pastor, Deus está me falando, vai, me ferrei. Deus disse: eu não falei contigo, estou falando com ele. Irmãos, o terceiro esforço da minha vida, e é um esforço diário, é não dar um passo se Deus não falar. É claro, irmãos, que Deus vai dar a palavra para você. Imagina Deus dizer um dia para você: compre sem dinheiro, que eu pago. E palavra boa. E eu tenho discernimento que o tempo era aquele de comprar sem dinheiro. E comprar, e o dinheiro aparecer e pagar. Nivada me acompanhou nisso. Para ser um terrenão para nós. Eu tinha recebido aquela palavra naquela semana: compre sem dinheiro. E um terreno onde tem a igreja do Sítio Novo. Nivaldo chegou e disse: pastor, um terreno ali, do meu filho nós não temos dinheiro. Quando eu lembrei, mas eu tenho uma palavra. Nivaldo disse para o homem lá se ele espera 30 dias. Quanto é? 30 mil, não era? 30 mil. Oi? 28? Deixou por 28. Aí o Nivaldo disse: pastor, olha, eu tenho 130 mil para receber. Muito dinheiro, né? Se eu receber o dinheiro, eu dou o dízimo. Eu não era crente, não. Primeiro eu fiquei zangado. Digo, dízimo é obrigação. Em vez do cara dizer assim: pastor, eu dou o terreno. O dinheiro estava perdido. O dinheiro estava perdido. A minha ovelha só disse que ia dar o dízimo. Eu digo: mas rapaz, que caba. Dinheiro perdido, moço, 130 mil. Mas Jesus escutou ele. Pô, vamos fazer a volta aqui. Pois ele não recebeu 130 mil. Jesus não é zangado igual eu. Entregou os 13. Só faltava agora quanto? Irmão, antes dos 30 dias, Deus moveu e nós pagamos aquele terreno. Deus mandou dinheiro para construir. Tem um templo ali. Diga glória a Deus. Irmão, mas eu não saí para o dinheiro, que ele é bom. Irmão, mas eu não saí por aí comprando tudo. Tá vendendo fiado, vou comprar agora. Não. Mas eu sabia que a palavra era para aquilo. Um dia nós íamos comprar 12 mil metros aqui na Lagoa. Nós estamos aonde? Você na Lagoa ali, onde tem aquelas faculdades, aquele negócio ali perto da Assembleia de Deus. Um negócio barato, era só aterrar. Vamos, pastorzinho, 12 mil metros, vamos. E meu coração fechava. Não. E eu fui olhar uns escritos que Deus tinha me dado de oração, de profecia. E achei um que dizia assim: eu não construo nada em pântano, nem você. Eu digo: pastorzinho, pode despachar aí. Mas meu pastor, moço, está aqui. Eu não disse para o senhor que eu estava me incomodado. Eu fico pensando, acho que era uma igreja de frente da Assembleia de Deus. Imagina a briga. Depois fiquei pensando, Deus é extraordinário. E eu construí uma igreja de frente, sei lá. Eu não construo nada em pântano, nem você. Mas aí quando eu olho aquelas placas da dona, aquele negócio, eu digo: ei, rapaz, fica calmo, Raimundinho. Vai chegar. Nós vamos construir um templo grande. Irmãos,
o esforço para obedecer aquilo que não tem uma lei, não tem uma regra, mas tem um relacionamento que diz não. Tem um relacionamento que diz não. Tem um relacionamento que diz não. O seu desafio é obedecer. Olha aqui, irmãos. Deus lhe mandou entregar uma coisa. Deus lhe mandou fazer algo. Se esforce para obedecer. Porque eu imagino que os céus, está aquela torcida lá, Gabriel e os outros anjos, estavam aqui pronto. Mas o primeiro passo da obediência faz nós descermos e cumprir. Se ele obedecer o que Deus nos falou, que é o natural, o sobrenatural chega. Eu já vi por 3 vezes. Aqui um homem e um anjo caminhando. E chegando perto daquele homem, e tinha algo na mão do anjo para entregar. E o anjo recuava. E eu sabia que essa pessoa estava fora de uma obediência. Olha aqui para mim, irmãos. Se você quer coisas grandes na sua vida, e eu sei que você quer, comece a obedecer a Deus nas coisas pequenas. O seu grande esforço, e eu orei com você hoje, que seu sobrenome seja obediente naquilo que você sabe, na luz que você tem. Pare de procrastinar, de protelar, pare de deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Deus quer entregar coisas grandes e quer fazer você esse homem responsável, agente, por uma atitude nova. Mas irmãos, se você não ouviu o que Deus falou por sonho, por visões, por palavra de conhecimento, como Deus vai lhe entregar coisas grandes? Você agora tem luz. Eu estou lhe falando, Ele ajudando a poder se preparar para esse novo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu posso contemplar a torcida dos anjos dos céus se reunindo para descer. E Deus entregou para um dos intercessores que hoje, enquanto eu falasse, os céus traria coletes, ouro, prata e bronze, conforme a disposição da obediência, desde essa semana. Irmãos, e eu gostaria que todos vocês recebessem um colete de ouro, mas nem que eu queira, não será possível. Se você está orando para 2019 ser um ano de colheita, eu quero dizer para você, se você não plantou, não vai ser não. Você precisa plantar. Domingo passado, na Esperança, eu olhei para um rapaz e eu disse para ele, meu filho, a roça velha está acabando. Acho que até acabou. Meu filho começa a plantar uma roça nova, senão tu vai morrer de fome. Ele disse que renovou graça da aliança e vai começar. Eu posso ver os anjos com o desejo de trabalhar para Deus, para fazer você viver, desfrutar do que Deus planejou para você. Aleluia. Mas em nome de Jesus, diga comigo, sem esforço não há conquista. O seu primeiro esforço é para ouvir a voz de Deus, né? E Ele quer e está falando com você para preparar esse futuro. Você pode dizer amém? Segundo esforço seu. O seu esforço para resolver seu passado, você não pode ter dívida. Você não pode, na mão do diabo, você não pode ter nada na mão dele. Resolva, volte lá. Se não tem condição, volte lá para consertar. E faça o que Deus me falou agora. Quem tem voto com Deus, conserte. Se não deu conta, vá lá, retire e caminhe. Em terceiro lugar, se esforce para fazer o que Ele já pediu você para fazer.